eu preferi explanar mais a palavra de Deus, mas em resumo, para falar para os irmãos, está um contexto muito grande de perseguição. Ou seja, os irmãos lá, tem gente até sendo decapitada, para os irmãos terem uma ideia. Então, inspirado pelo Espírito de Deus, eu quero trazer por que o mundo ele nos aborrece. Por que o mundo nos persegue? A resposta está em João 15, quando Jesus fala: se o mundo vos aborrece, no versículo 18, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Quando Jesus fala essa palavra, ele está instruindo os seus discípulos. Perceba que ele não começa dizendo que necessariamente você vai ser perseguido. Ele fala: se o mundo vos aborrece. Porque se nesse caso traz uma condição. Se o mundo vos aborrece, saibam que primeiro me perseguiu a mim. Mas há uma diferenciação entre os crentes que são perseguidos e os que não são. Porque Cristo aqui em João capítulo 15, se você for notar a epígrafe, ela diz continuação das últimas instruções aos discípulos. Ou seja, ele falava aqui aos discípulos. E é justamente essa diferenciação entre quem sofre o aborrecimento do mundo, o que é bom, glorifica a nossa vida em Cristo, e os que não recebem, que são apenas crentes. O crente que é discípulo, ele recebe. Agora o crente que só é crente, ele não recebe aborrecimento. E o bendito crente do Senhor não é só o que é crente, mas o que é discípulo. E a diferenciação se encontra em João capítulo 8, quando Jesus ele vai dizer justamente o que é que muda de um crente que só é crente para um crente que é discípulo. Ele vai dizer, no 31 e no 32, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ele falava aos crentes: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Exatamente. A diferença entre o crente e o discípulo está na permanência na palavra. E aí, evidentemente, que conheceremos a verdade vai nos libertar. E a verdade que também é a palavra. Aleluia. Então, a razão disso eu anotei é porque nem todos os crentes eles são aborrecidos. Há uma diferença entre o crente e o discípulo. Jesus estava falando aos seus discípulos e todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. Queridos, também no versículo 19 ele vai dizer: mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Perceba, ele deixa claro uma resposta que nós teríamos nos perguntado quando estivéssemos lendo isso. Quem é que o mundo aborrece e por quê? Quem é o discípulo, nós já aprendemos isso. Por que aborrece? Ele diz, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Perceba que ele deixa claro que houve uma separação e ele que separou. Porque o problema não está em nós sermos separados do mundo. Separados, os irmãos devem lembrar que também significa ser santo. Por isso que Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santidade leva a essa ideia de separação. Aquilo que está longe é um grupo dentro de outro grupo. Somos um subconjunto. O que é que ele quer dizer quando ele diz porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Porque o problema não é só você não ser do mundo, é quem te separou. Se você vê um budista, um kardecista, qualquer pessoa que se acha espiritual, o irmão é evoluído, é uma mente aberta, mas se for um crente, o problema está no nome de Jesus. Não é porque você é separado, é porque Jesus te separou. Aleluia. Porque ele fala que por conta do meu nome vão fazer perseguição. Por conta do nome de Cristo é que nós padecemos perseguições. Mas Pedro diz: não se surpreenda, dê glória para Jesus, porque isso é bom. Aleluia. Isso é sinal, é a autenticidade do seu ministério, da sua carreira no Evangelho. Carreira, eu quero dizer, da missão de serviço ao Senhor. Ou seja, nós sofremos perseguição por conta do nome dele. Porque ele disse tudo isso por causa do meu nome. Mas tem um porém. Porque lá em Apocalipse 1 e 9, o Senhor vai dizer na boca de João que eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Perceba, João ele foi preso porque ele foi fiel. João ele foi preso porque permaneceu com a palavra. Se ele fosse só crente, ia estar de boa na lagoa, só curtindo reels cristãos no Instagram, repostando, botando direto, sendo hipócrita, e aí dava tudo certo. Mas vai terminar, não vai para o céu, porque Deus não quer gente parcial. Ele quer gente ou é 100% ou não é nada. Se for crente, não vai importar muito, porque é só a aparência. O que muda para o discípulo
Louvado seja Deus. Ou seja, ele estava até preso. Mas a palavra não pode ser presa não, porque senão a gente não estava com o Apocalipse nos indo para ler. A consequência da fidelidade de João manteve ele preso. A sua obediência o fez participar das aflições de Cristo. Mas o porém que eu citei é que quem passa pelo que ninguém passa, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente. João esteve aos pés da cruz. Você pode sofrer o que for, mas se for em nome de Cristo, a tua recompensa está garantida. Porque mais bem-aventurado é aquele que sofre e tem presença do que aquele que não leva nenhum escárnio e fica satisfeito com o não sobrenatural. Nunca se acostume com a presença de Deus, porque você é privilegiado e ainda assim é miserável, porque eu já falei isso, a gente merece a morte, mas Jesus deu vida. Aleluia. Ou seja, a gente acha que os homens de Deus que vestem paletó, eu estou falando do nosso cotidiano, eles são maiores, mas são até menores. Porque imagina, isso aqui eu não estou ofendendo ninguém, os irmãos vão entender. Imagina, a pessoa é escolhida e Deus ainda dá um serviço para ela fazer por ela. Ou seja, é o cúmulo da graça do Senhor. É o cúmulo da misericórdia. Por isso que você nunca deve se ensoberbecer. Porque se você se ensoberbece porque tem um carro, você é pior do que não tem. Não é assim? Aleluia, glória a Deus. Quem sofre as aflições de Cristo, do Cristo crucificado, participa da glória do Cristo ressurreto. Foi o que João teve. Qual foi a visão dele? Os irmãos conhecem, não preciso falar aqui. Mas o que eu quero passar para os irmãos é que Deus, ele vai te encher, irmão, de uma tal maneira que você vai olhar para Nabucodonosor e não vai sentir medo não. Porque você sabe que o que tem lá dentro da fornalha já tem em você há muito tempo. Glória a Jesus. E o fogo de fora não vai ferir você porque já queima aqui dentro. É um negócio que você está olhando para ser materialista, falando de Jesus, que o teu Jesus não presta, que não sofre por causa dele, eu sofro mesmo, e isso é bom. Isso é bom. Vai botar freio na boca de Senaquerib para relaxar, ó. É o Senhor que me guia, porque ele fala assim, pelo fogo passares, ó, as chamas não as águas passares, ó, as águas não te submergirão. Vai ter sofrimento, vai ter água, vai ter fogo. A diferença é que não queima, não queima, não queima. Aleluia. A água pode estar mas aqui já está concluindo, ó. Rios de água viva, rios de água viva. Nesta noite. Aí me dá um calmante. Me dá uma água com açúcar, não, porque eu sou crente, eu sou discípulo. Não me incomoda, não. Fica de boa, porque Jesus Cristo está te dando refrigério nesta noite. A glória a Deus. Glória a Deus. Alguém vai dizer para tu, meu Deus do céu, eu sei que tu é crente, mas para que isso, irmão? Isso já é fanatismo. Diga para ele, eu não sou crente não, eu sou discípulo. E tem diferença. Discípulo é sofre, discípulo é perseguido, mas discípulo perseguido é discípulo cheio, irmão. Glória a Deus. É discípulo cheio. Que Deus nos abençoe, que nós entendamos que a mensagem do Evangelho automaticamente nos garante perseguição. Mas à mesma medida que você tem perseguição, você tem glória de Deus, a imagem de Jesus Cristo é impressa na sua face, e aonde você passa, não vai ver que você está engravatado, não vai ver que você está com algum tipo de aparência empetecada, vai ver a glória impressa do Senhor no seu rosto, como Moisés. Não se acostume com a presença, porque nós somos privilegiados. Em nome de Jesus, amém. Amém.